Jesus está voltando. E aí, você já fez essa pergunta? A gente está vendo sinais, né? Vários sinais. Jesus disse que no final dos tempos a iniquidade ia aumentar. E aí, hoje nós vamos falar desse tema no programa Sem Limites. Já chama aí a abertura e vamos lá. É isso aí, eu sou o Bispo Cristiano Guimarães. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, não posso deixar de pedir para você deixar aí o seu like, de você compartilhar esse vídeo com todo mundo. Deixe também o seu comentário e se inscreve aí no nosso canal. Dá as boas-vindas também para você que está aí pela Rede Gênesis de televisão, você que está pela Sara Brasil FM em São Paulo. É muito bom poder estar chegando até você e com esse tema que desperta a curiosidade de muita gente. Para falar sobre esse tema hoje, já está aqui do meu lado um especialista e eu estou muito feliz de ter a presença aqui do nosso bispão, Bispo Hugo. É bom estar aqui com vocês, Cristiano, o prazer é meu, bom demais. E gostei da palavra especialista, que Deus me ajude agora, né? Ele falou, mas você não me explicou direito o tema. Eu falei, mas o tanto o senhor já sabe desse tema aí, não precisa nem te explicar não, né? E minha esposa aqui também, querida, Bispa Camille. Oi, Cristiano, Bispo Hugo, para você que está em casa, que bom, né? Hoje nós vamos falar coisas muito interessantes. É isso aí. Já fazer a primeira pergunta aqui para o Bispo Hugo. Bispão, Jesus está voltando? A gente já ouve há muito tempo falar disso, né? Eu lembro que eu tinha um amigo de infância que era da igreja e ele falava: de 1000 passarás, mas de 2000 não passarás. E aí a gente já ficava ali, chegando no ano 2000, a gente naquele temor: será que Jesus vai voltar? Como é que está a minha vida? O que hoje a gente tem de sinais na Bíblia, né? Como que hoje a gente pode responder essa pergunta? É uma pergunta complexa, né, Bispo Cristiano? Porque sobre o fim dos tempos, a gente não fala de anos, né? Não é 2000, 2023, necessariamente não é o tempo, mas sim sinais que se observa, tanto sinais nos céus, como a própria Bíblia avisava, como sinais na geopolítica, naquilo que acontece entre as nações, aquilo que nós identificamos na sociedade, comportamento social, sinais dos céus e, concluindo, né, sinais geopolíticos. Esses três sinais determinariam o tempo. Então, o que nós percebemos, né, quando a gente fala de sinais geopolíticos, o grande sinal geopolítico que marcou o início, vamos dizer assim, de uma contagem de que estávamos próximos, ou na geração que viria a volta de Jesus, é a instalação, a restauração do Estado de Israel. Israel volta a ser nação por decreto em 1947, só que ele só consegue tomar posse em 1948. Tanto que Israel comemora aniversário de instalação do país em 1948. Então, 1948 é considerado um marco muito importante de que estabelece um grande sinal para a geração que receberia Jesus. E aí, o próximo sinal seria a retomada de Jerusalém, que se deu na Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando você tem a nação de Israel retomando a posse da cidade de Jerusalém, que estava em mão da Jordânia e alguns outros países ali. Então, esses dois sinais geopolíticos colocaram a pulga atrás da orelha de todos que estudam, porque você tinha Israel vivendo como povo, mas não como nação. Desde o ano 70 depois de Cristo, Israel não existia mais como nação. Então, a partir, você faz a conta aí, nós estamos falando de quase 1900 e tantos anos, né? 1800 anos e poucos anos, né? 1808 anos. É isso aí. Você é bom de matemática, não é à toa que você é engenheiro, né? Então, esse tempo... eu fiz a conta errada, Bispo. Fez a conta. 1878. 78. Que Israel nunca mais conseguiu um espaço geográfico para se estabelecer como nação. E a retomada de Jerusalém com Lucas 21, quando você estuda Lucas 21,
São 2 capítulos da Bíblia muito interessantes, Mateus 24 e Lucas 21. Você fala onde tem que parar, porque eu sou uma metralhadora. Vambora. Tá? Eu sou apaixonado nisso, né? Então, eu não sou especialista, mas eu sou um apaixonado. Mateus 24 e Lucas 21 são os 2 capítulos assim, onde você encontra mais clareza nos sinais declarados por Jesus Cristo. Então, não são sinais ditos pelos profetas, por Paulo, por Pedro, que também colocaram sinais, mas Jesus, Lucas 21 e Lucas 24. E esses sinais, né, como eu disse, são... Lucas 21 e Mateus 24. Mateus 24. Né? Que você tem sinais na natureza, sinais na sociedade e sinais geopolíticos, que são conflitos entre nações, guerras, rumores de guerras, pandemias, que não deixa de ser algo geopolítico, que diz lá em Lucas capítulo 21. Hein? Tem um vídeo. Fala no microfone. Até parece que está começando agora. Não, que eu falei do vídeo, falar baixinho. Tem um vídeo que a gente separou falando sobre esses sinais que o senhor está se referindo. A gente vai ver depois, mas pode continuar. Vamos já chamar. Pode soltar. Qual que é esse, Camila? Esse primeiro vídeo? Pode soltar para a gente. Vamos assistir. Vamos lá. 11 sinais da volta de Jesus. 1. Haverá dias muito difíceis. 2. As pessoas pensarão mais em si mesmas e nas coisas terrenas. 3. A imoralidade aumentará, e o amor pelos outros diminuirá. 4. Serão adoradores dos prazeres. 5. A falsidade prevalecerá. 6. Haverá fomes, pestes, terremotos e guerras. 7. Grandes sinais nos céus. 8. Cristãos odiados e perseguidos. 9. Viveremos uma grande apostasia. 10. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. 11. O evangelho será pregado no mundo inteiro. Olha aí, mais ou menos esses sinais aí, né, Bispo, que o senhor estava comentando aqui de que Mateus 24 e Lucas 21. Né? É isso mesmo, Bispo? Concordo, o vídeo é bem explicado e o ponto que nós percebemos que mais me preocupa hoje é que eu não percebo a igreja preparando os seus membros para essa realidade. Você vê uma ação hoje anticristã muito contundente, gerando, né, todas essas consequências que o vídeo mostra aí. Na verdade, é a ação da influência do anticristianismo que está chegando de uma maneira muito forte em todos os segmentos da sociedade. Já tiraram a Bíblia das escolas, né? Vários lugares já é proibido você pregar o evangelho, você falar de Jesus. Às vezes não é nem por uma lei, né? Mas no ambiente de uma universidade hoje, principalmente na área de humanos, dificilmente você vai conseguir pregar ali, porque a pressão é tão grande, né, Bispo? Então, assim, são várias situações que o pecado também está tudo na palma da mão hoje, é um bombardeio diário. Então, a gente consegue ver claramente esse movimento anticristão, né? E isso tem me preocupado tanto, Bispo Cristiano e Bispo, porque nós vemos essa ação hoje da sociedade, você vê claramente, começando no mundo filosófico. Então, a filosofia hoje é antagônica ao que nós ensinamos sobre vida. Você vê hoje as artes, a literatura, você vê o entretenimento com uma força absurda, as mídias como um todo, principalmente nas redes sociais, e, fundamentalmente, no principal lugar que uma sociedade sofre influência, o mundo acadêmico. Você vê hoje, desde a criança de 5, 6 anos de idade, ela já está sendo doutrinada com o neopaganismo, já não se chama mais, a gente começou a chamar isso de pós-cristianismo, que é um dos grandes sinais da volta de Jesus, que é uma proposta de uma sociedade pagã, que nós estamos chamando de neopaganismo. Por quê? Porque o paganismo era a realidade antes de Jesus. E a consequência para a sociedade, olha que coisa interessante. Quando você olhava a sociedade romana, você via, por exemplo, olhando para uma família romana, qual era o direito romano? Então, o que o paganismo produz em uma sociedade? O direito romano dava autoridade ao pai.
Então, aquele pai, ele era o herdeiro e só os filhos homens seriam herdeiros. A filha mulher mais velha, olha só, a filha mulher mais velha levava o nome do pai. Então, a tua filha teria que ser cristiana e só a mais velha. A segunda filha, o pai tinha direito de rejeitá-la, de não acolhê-la na família. Então, o direito era do homem. Então, é isso que a sociedade pagã produz. Ela produz direitos a indivíduos em detrimento de outros. Então, naquela sociedade pagã, que era considerada a sociedade mais organizada de muitos séculos, que foi o Império Romano, eles produziam uma violência absurda contra os vulneráveis, contra os menos favorecidos, contra os pobres, contra as mulheres, contra os adolescentes, porque havia pedofilia no mundo grego, contra a criança, contra a mulher. A gente vê nos fios, né, Bia? Aquelas orgias, Exatamente. Com comida, com... Então, o mundo pagão produz direitos individuais a uns em detrimento de outros. Aí nós estamos hoje vivendo essa questão do aborto. É o direito da mulher. Então, é o direito da mulher em detrimento da criança que está no ventre dela, em detrimento da sociedade que está produzindo violência. Querendo autorizar a criança a mudar de sexo, né? Exatamente. Então, você dá direito a um em detrimento de outros. Essa é a consequência das sociedades pagãs. Então, nós vivemos hoje uma influência pesada, e a igreja começa a sofrer isso com as teologias dos falsos profetas, que hoje você já pode nomear na sociedade. Quem são os falsos profetas no mundo e no Brasil? Aqui em São Paulo, nós podemos nomear, não vamos fazer isso porque não é ético fazer, mas nós já temos pastores com uma postura de falsas teologias. Eu não vou dizer que são falsos profetas, mas já apresentando isso, influência de 3 tipos de teologias que nós discordamos. Principalmente aquela que fala que pode pecar porque Jesus já conquistou tudo na cruz. A hipergraça. A hipergraça. Acho que essa é a mais... que mais estraga, né? Um famoso pastor aqui na cidade disse, não tem problema você ser pego cheirando uma carreirada, ser pego na cama de outra, não tem problema você ser flagrado numa situação dessa, porque Jesus já levou todos os seus pecados na cruz, né? Nossa, né? Essa é a reação. Mas então nós já vivemos hoje o efeito da hipergraça nas igrejas, a igreja inclusiva, que permite pessoas que possam estar ali praticando... Que não trata o pecado, né? Porque a igreja ela recebe todo mundo. Jesus disse, aquele que vem a mim eu jamais lançarei fora. Nós amamos o pecador e odiamos o pecado. Exatamente, mas aquele que está em Cristo é nova criatura. Então Jesus ele produz uma transformação. Essas igrejas não, vem, fica do jeito que você está, nós não vamos te incomodar em nada, né? Ô, bispo, a gente sabe que aqui também em São Paulo tem uma igreja, né, que é a igreja dos excluídos, vamos falar assim, né, daqueles que mudaram de sexo. É a teologia da inclusão. É uma teologia. Tem essa igreja aqui. Eu falei, pensando, meu Deus, mas será que essa pessoa sabe das escrituras? Bispo, isso já seria o sistema do anticristo sendo implantado? São 3 teologias muito perigosas, né, que eu vejo hoje. A missão integral, que ela é mais sofisticada, ela vamos dizer assim, ela é uma prima ou um parente da teologia da libertação da Igreja Católica. A teologia da missão integral é a visão do Evangelho. E ela tem uma mensagem muito coerente, porque ela faz uma proposta da igreja ter a participação na vida do cidadão para incluí-lo na sociedade. Então, a teologia da missão integral, ela é simpática, porque ela parece que ela apresenta uma teoria justa. Só que ela esquece o essencial da pregação, que é a redenção da alma. Eu preciso pregar o evangelho para redimir a alma do perdido. Se eu negligencio isso e eu me preocupo apenas com a tua posição social, eu quero que haja justiça social, eu quero que você tenha comida na mesa. Isso é correto, isso é legítimo. Faz parte do evangelho. Né? Mas não é o essencial do evangelho. Sim, exatamente. O essencial é a redenção. Eu acho que o grande fator que faz com que muitas pessoas acreditem nessas teologias é o fato delas pegarem partes da Bíblia. Ela está baseada em partes da Bíblia. Então, a graça existe, a função social da igreja existe, né? A inclusão existe, mas
ela não é o essencial. O que salva Perfeito. é Jesus, é o sacrifício de Jesus na cruz. E ele veio para nos libertar dos pecados, né? Essa que é o plano de salvação. Nós estamos de braços abertos a todo tipo de pessoas, com toda a opção sexual que ela tenha, mas ela vai chegar aqui, ela vai ter que se arrepender da sua velha vida e vai ter que receber a nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo é uma prática de vida onde a Bíblia revela o que é certo e errado para a minha história. Então eu abro mão dos meus certos e errados e vou abrir e abraço os certos e errados. Por isso que Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz dia após dia e siga-me. Então, eu não chego no Evangelho para continuar uma história de vida. Eu chego no Evangelho para deixar uma vida e abraçar outra, né? Então, essa verdade é que nós pregamos. Mas voltando à tua pergunta, o anticristianismo, ele começa, eu sempre gosto de afirmar que o anticristo, isso não é uma frase minha, é uma frase que você vai encontrar em vários teólogos, em vários compêndios que você estuda escatologia. O anticristo é uma pessoa que a gente não sabe quem é, que vai se revelar uma pessoa, um ser humano, um agente, uma pessoa, um indivíduo. Segundo, o anticristo é um espírito. Está lá em 1 João capítulo 2, capítulo 4, que fala que o espírito do anticristo é aquele que nega o filho, que nega que o filho vem em carne. Então, aquele que nega o filho, nega o pai. Então, por isso, a grande questão do ponto do cristianismo é a questão da família. Você dizer que Deus tem um filho é uma ofensa para o anticristo. Então, toda filosofia e religião que nega Jesus como filho de Deus é uma teologia anticristã e do anticristo. Então, há uma pessoa, há um espírito e há um sistema. Sistema é uma estratégia organizada para trazer uma nova proposta de uma nova sociedade. Então, novos princípios, novos valores, uma nova ética. E a gente pode dizer, Bispo, que o ápice desse sistema é o governo único, governo mundial? Não tenha dúvida, porque você já percebe hoje o movimento, e a pandemia foi o grande exercício, foi o grande treinamento, foi o grande ensaio, quando você teve a OMS definindo como seria a vida do cidadão de um bairro longínquo da África, né? Cidades do Brasil, as pessoas não podiam ir na praça caminhar, foram presas, não é mesmo? E a doença, na verdade, era bom que as pessoas andassem ao ar livre, mas devido a uma interpretação política, né, estabeleceu-se a forma como os países iriam funcionar nas suas liberdades de expressão, na sua liberdade de ir e vir. Quem era contra aquilo era calado, era perseguido, exatamente. Né? Mas isso para mim foi um exercício do sistema. É o sistema que está treinando, porque como é que pode? A OMS determinou como é que o brasileiro iria. A OMS é uma secretaria da ONU, é uma parte da ONU. Então ali nós já vemos a força de uma organização mundial estabelecendo regras para o cidadão comum de um país. Então, existe já um movimento de mais de 40 anos no planeta de diminuir cada vez mais o poder nacional e aumentar o poder mundial. Isso já é um discurso já repetido por várias autoridades, e com a Carta da Terra, que a ONU divulgou em 2000, aí nós vemos claramente a intenção de uma organização mundial. A Carta da Terra, ela faz uma proposta, e um dos pensadores, representantes, divulgadores, foi o ex-primeiro-ministro da antiga União Soviética, Gorbachev. Gorbachev fez a proposta, era um dos que assinaram a Carta da Terra, propondo um novo decálogo. Nós vivemos debaixo da influência dos 10 mandamentos bíblicos, né, onde começa, não terá outros deuses diante de ti e tal. E ele queria propor novos 10 mandamentos. Novos 10 mandamentos para uma nova sociedade, onde a ética mudaria, uma nova maneira de entender os relacionamentos. Então, essa onda que você vê hoje chegando ao Brasil com muita força, propondo identidade de gênero, uma nova seria identidade a cultura woke que já está implantada lá nos Estados Unidos. Estão propondo Unidos. até reescrever a Bíblia, né, bispo? Não, olha só, como que eles vão trazer a influência mundial nas nações? Por quê? Meio ambiente. Primeira tese, eu preciso regular o meio ambiente
por isso querem entrar no Brasil, querem fazer com que a Amazônia se torne um local de todas as nações. Já é uma ação mundial que vai diminuir o poder das nações. Então você tem identidade de gênero, aborto, liberação das drogas, famílias alternativas, feminismo, porque o feminismo ele fortalece a questão do direito da mulher e diminui o valor de mãe, desestimulando as mulheres a serem mãe, né? Porque elas têm que trabalhar, elas têm que produzir, elas têm dignidade. Então, é aquilo que eu falo, direito de indivíduo em detrimento dos demais. Então, você vai ter várias ações que você vê hoje no Brasil, já está respaldado pelo judiciário, pelo Estado, pelas mídias em todas as dimensões, pelo entretenimento. Você liga hoje uma novela, uma série, então você vê um massacre. As big techs, né? Todas Sim, dominadas por todas já estão trabalhando para o sistema anticristão. Então nós já estamos debaixo da ação poderosa de um sistema que está por trás, o espírito do anticristo está por trás disso, que é a preparação para o aparecimento da pessoa. Então, a governança mundial, como é chamada, aí, que é uma característica do trabalho dessa nova sociedade, é mudar os termos. Então, não é mais aborto, é questão de saúde pública, é direito da mulher. Não se usa a palavra aborto porque ela é muito agressiva. Que já é artimanha de Satanás. Ele não chega colocando a coisa assim, escancarada. Não, vamos achar um jeitinho aqui para ficar bonito, você não pode, né, mais falar. Legal. Você não pode mais falar a questão da homossexualidade da outra maneira que se falava. Tem que se usar esse termo, homossexualidade. Porque se você usa outro termo, que termina em ismo, já é uma discriminação, já é sectarismo, né? Então, essa pressão social que vem do mundo acadêmico, que vem do mundo filosófico, que vem do mundo midiático, oprime a sociedade. Porque se você for conversar com a pessoa que está passando na rua aqui, ela não tem essas demandas, ela não acha isso urgente, mas a pressão vem de cima e a massa vai assimilando. Ô bispo, eu vou ler um versículo aqui para o senhor, que tem uma coisa interessante aqui. Eu quero que o senhor me fale sobre esse versículo. Lá em 2 Pedro 3, 11 a 13, fala assim, ó, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Aqui, quando ele fala assim, ó, vivam de maneira santa e piedosa, esperando de Deus e apressando a sua vinda. O que esse versículo quer dizer quando ele fala apressando a sua vinda e o que seria para nós, né? Como nós podemos apressar a vinda de Jesus? Então, eu já ia fazer uma pergunta, até para a gente ir caminhando aqui para o final. O tempo passa muito rápido. Bicho, você não quer gravar 2 programas, não? Já faz 2, aí já mata tudo, né? A parte 1 e a parte 2. Você tem um livro aí, Camille, para apresentar? Tenho, aqui, ó. É um dos últimos lançamentos do Bispo Rodovalho, que chama O Fim dos Tempos. Né? Esse livro aqui, ele tem o objetivo de apresentar a preparação da igreja para o encontro com Jesus, né? E como nós podemos nos preparar, como a igreja deve se preparar para o fim dos tempos, para a volta de Jesus. Então, lendo esse livro aqui, você vai descobrir tudo isso, né, que envolve esse tema, que é bem importante e de extremo valor para nós cristãos. Adquirindo esse livro, você vai ter todas as chaves. É isso aí, você encontra esse título e vários outros na editora SBE, no sbeshop.com.br. Tá bom? E se você quer ser um patrocinador, manda um direct lá no nosso Instagram, no @semlimites.tv. Vamos chamar a opinião do pessoal e aí a gente finaliza com essa pergunta que eu tenho certeza que é a pergunta que eu queria fazer hoje aqui para o Bispo Hugo, e a Camille já entrou ali no tema. Pode soltar a opinião do nosso pessoal aí. Eu acredito sim que Jesus está voltando. Nós podemos ver os sinais, né? Guerras, rumores de guerras. E toda a Bíblia existe essa promessa e a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. Ele prometeu, ele vai voltar, ele está voltando e nós temos que estar preparados para esse momento. Eu acho que na Bíblia está escrito que ele sempre está na iminência de voltar, né? Então eu acho que a gente tem, como cristão, pensar que ele está voltando.
né? Muito se fala dos sinais, a gente tem visto os sinais, né, da movimentação no mundo, onde a gente tem a globalização, a informação chegando mais rápido, né? A desinformação também. Então, eu acho que os sinais que estão sendo apresentados hoje de forma global mostram que os fins dos tempos estão chegando, né? E aí a volta de Jesus está bem mais próxima. Então, bispo, a pergunta que eu queria fazer, e até em cima do que a bispa Camille comentou ali, Jesus em Mateus 24, ele fala de todos esses sinais. A gente está vendo, igual o senhor explicou muito bem, meu Deus do céu, os dois lados, né, vamos dizer assim, se preparando. Um lado, o Estado de Israel voltando, a igreja, né, a parte de Deus fazendo todo o movimento dele. E o diabo fazendo o movimento dele do outro lado, né, com o anticristo, com o sistema do anticristo, com todas essas mudanças da sociedade. A gente está vendo tudo isso. Mas Jesus falou, tudo isso ainda não é o fim. Ele deixou uma última condição ali, que é quando o fim vai vir, que é o evangelho do reino vai ser pregado para todas as nações. Então virá o fim. E essa parte aí, qual que é a análise quando você estuda a escatologia? A escatologia, ela é... A Camille falou ali, né? Esperando e apressando. Eu acho que apressar, enquanto mais eu pregar o evangelho, enquanto mais eu me santificar, eu vou estar apressando a vinda de Jesus, né? Quando você observa quando o anjo visita Daniel 9:20, o anjo fala para Daniel que 70 semanas estavam determinadas sobre Israel. E quando ele fala, aí ele diz o ponto de partida desses 70 anos. Porque ele não falou, a partir de hoje serão 70 anos. Ele fala assim, quando sair a ordem para reedificar, olha só, reedificar Jerusalém, começará. Né? Aí ele diz, 62 semanas, 69 semanas, até ungido. Aí ele diz, será morto ungido. Então, 69 semanas de anos. Agora, quando que começaria isso? Quando começasse a reedificação, saísse a ordem, não é nem a reedificação. Então, no meu ponto de vista, quem deu essa ordem de reedificar não foi Ciro. Muitos teólogos usam Ciro, né, como aquele que deu ordem para reedificar Jerusalém. Quem deu ordem para reedificar Jerusalém foi Artaxerxes, para Neemias capítulo 1. Quando Neemias arranca de Artaxerxes, ele jejua, ele ora, e ele arranca do rei. Isso antes de Jesus, lá na volta do 69 cativeiro da Babilônia. 483 anos lunares antes de Jesus. Ele arranca a ordem. Como é que ele arranca? Orando, jejuando e tendo a iniciativa de ir lá falar com o rei. O rei olha para ele e fala, está triste, o que foi, o que está acontecendo? Aí ele fala, olha, minha cidade está arrasada. Quer dizer, a iniciativa de um homem disparou o relógio. Entendi. Entendeu, Camille? Por que apressar a volta? Então, o que vai apressar os últimos 7 anos que faltam nas 70 semanas de anos? É alguma coisa que será feito pela igreja, uma conclusão. E seria um avivamento para cumprir? Seria para mim, uma grande colheita, um grande movimento de Deus, porque ao mesmo tempo que vai ter o amor esfriando de muitos, haverá um grande avivamento, como nós já estamos presenciando agora, um movimento no mundo inteiro de pessoas se convertendo, e nós vemos isso hoje com clareza, né? E ao mesmo tempo nós vemos muitos apostatando da fé, né? Então, apressa-se a vinda como Neemias fez, orando, jejuando e encarando o rei que tinha decisão. Bom, gente, nós vamos ter que parar por aqui o programa, deu o horário, mas fica tranquilo, nós vamos continuar aqui e no próximo programa a gente continua no mesmo tema com o Bispo Hugo aqui e você vai poder ver a continuação, tá bom? Não deixe de se inscrever aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilha com todo mundo, deixe o seu comentário também, é muito importante para nós. Segue a gente também lá no nosso Instagram, @semlimites.tv. Para quem quiser seguir o Bispo Hugo, fala aí, Bispão, os contatos. @bp.hugo. Lá também tem o endereço da igreja, toda a programação. Todos os detalhes, toda a programação. Ou Sara, no YouTube, Sara Zona Norte. Sara Zona Norte. Joia, joia. Bispa Camille, o seu? BPA Camille, com 2 L's e E no final.
É isso aí. E você que quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, é só você entrar lá no nosso site, saranossaterra.com.br. Vai lá, tem uma abazinha escrita igrejas, você clica, põe seu endereço, você vai fazer a busca, vai achar o endereço, o contato e o horário e os horários da igreja mais perto de você. E eu quero convidar você, que é de São Paulo, para estar com a gente na Rua Augusta, número 2027, próximo ao metrô Consolação. Domingo às 10 da manhã e às 18 horas você é meu convidado, você é minha convidada, tá bom? Que Deus te abençoe, forte abraço. Amanhã a gente continua com o mesmo programa, hein?